Minha esposa teve um caso quando meu filho era adolescente, mentiu para ele sobre isso, me culpou pelo nosso afastamento e eu só descobri a verdade através da minha filha. Sou um homem de quase 60 anos e passei quase 3 décadas casado com minha esposa, Isabela. Para muitos, éramos o retrato de um casamento sólido, 2 filhos, uma casa estável, um negócio de sucesso. Mas recentemente, descobri verdades que reviraram minha história de vida e transformaram tudo que eu acreditava em ruínas. Imigrante neste país, construí minha vida do zero. Meu maior objetivo sempre foi retribuir aos meus pais tudo o que sacrificaram por mim. Trabalhei duro, fui um estudante dedicado, abri meu próprio negócio e o mantive por mais de 25 anos. Isabela entrou na minha vida durante a faculdade. Ela era tudo que eu não era, extrovertida, impulsiva e festeira. Tivemos nossos altos e baixos desde o início, especialmente por conta do comportamento dela com álcool, mas por algum motivo, continuei insistindo. Vi nela potencial, algo que poderia amadurecer com o tempo. Com o passar dos anos, construímos uma família. Nosso primeiro filho, Vinícius, nasceu e, por conta de problemas de saúde de Isabela após o parto, fui eu quem assumiu os cuidados principais. Me tornei praticamente uma mãe em tempo integral. Vi os primeiros passos, ensinei ele a andar de bicicleta, e nós criamos um laço muito forte. Mas essa proximidade criou tensões com Isabela. Ela dizia que eu o monopolizava, que o menino era apegado demais. Depois veio nossa filha, Rebeca. Um presente inesperado, vinda 8 anos depois de Vinícius. Desde o nascimento, Isabela mostrava um favoritismo evidente por ela. Repetia o tempo todo como Rebeca era parecida com ela, como tinham personalidades semelhantes. Vinícius, embora jovem, percebia essas distinções. Mesmo assim, sempre foi um irmão protetor e amoroso com a irmã. Com o tempo, o distanciamento entre Isabela e Vinícius ficou evidente. Ela nunca parecia saber como lidar com ele. Evitava tempo a sós, se negava a conversar de forma significativa. Quando ele começou a adolescência, os conflitos cresceram. Houve desentendimentos, principalmente quando ele começou a agir de forma mais rebelde, algo até certo ponto comum para a idade. Mas a forma como Isabela lidava com isso me incomodava. Em vez de estabelecer limites ou buscar aproximação, ela ignorava, ou pior, justificava os erros dele. Certa vez, quando ele foi pego dirigindo embriagado, ela apenas disse que é assim que os jovens aprendem. Discutimos feio, e as coisas nunca mais foram as mesmas. Vinícius se fechou completamente. Já não confiava em nenhum de nós. A dor de ver ele se afastar e não saber o porquê me consumia. Mesmo com todas as tentativas de me manter presente, o abismo só aumentava. E eu não sabia que, por trás disso tudo, havia algo muito mais grave. Com o afastamento de Vinícius, o clima na casa se tornou pesado. Eu tentava manter uma rotina saudável com Rebeca, mas não era mais o mesmo lar. Eu sentia falta das risadas de Vinícius, de nossas conversas, das pequenas tradições entre pai e filho. Ele mal falava comigo. E com Isabela, então, era quase silêncio absoluto, apenas respostas secas, quando necessárias. Algo consumia por dentro, e nem mesmo o tempo parecia capaz de curar. Então, houve uma noite que ficou marcada para sempre. Eu voltava de uma viagem a trabalho, cansado, mas feliz por rever meus filhos. Mal entrei em casa e fui surpreendido por gritos. Vinícius e Isabela estavam em uma discussão intensa na sala de estar. Louças quebradas espalhadas pelo chão, gritos cortando o ar. Antes que pudesse entender, Vinícius se virou para mim e gritou que me odiava. Disse que eu era um covarde. Que tudo era uma mentira. Que nosso casamento era uma farsa. Eu fiquei paralisado. Era como se alguém tivesse arrancado o chão sob meus pés. Vinícius continua dizendo que estava cansado de fingir que éramos uma família feliz. Que sentia nojo da hipocrisia que reinava em nossa casa. Disse que não aguentava mais viver sob o mesmo teto e que ia embora. Tentei intervir e pedi calma. Pedi que ele se desculpasse pelos gritos e pelas palavras duras. Mas ele não recuou. Em vez disso, lançou uma última frase que ainda ecoa na minha mente.
Você não merece ser pai de ninguém. Aquilo me destruiu. E, num impulso que jamais vou esquecer, perdi o controle e dei um tapa em Vinícius. Na hora, me arrependi. Foi como se todo o ar saísse do meu corpo. Vinícius cambaleou para trás, com os olhos marejados, e sem dizer mais uma palavra, subiu correndo as escadas. Depois disso, ele ligou para os pais de Isabela, que vieram buscar ele naquela mesma noite. Ele saiu de casa sem sequer se despedir da irmã. Isabela, estranhamente, não mostrou muita surpresa com a intensidade do conflito. Disse que era apenas uma briga de mãe e filho, uma crise adolescente. Mas nada naquilo parecia normal para mim. Vinícius nunca tinha sido daquele jeito, mesmo em seus piores momentos. Nos dias seguintes, tentei falar com ele. Liguei, mandei mensagens, fui até a casa dos avós. Ele não quis me ver, não respondeu e cortou todo o contato comigo, exceto quando se tratava de transferências bancárias para sua faculdade. Isabela parecia satisfeita com essa nova fase, como se aquilo não fosse trágico. Continuava tocando a vida normalmente, cuidando da casa, sem nunca mencionar o nome do próprio filho. Se eu ousasse falar sobre ele, ela mudava de assunto ou dizia que ele já tinha feito sua escolha. Foram anos de vazio. Anos em que só Rebeca me dava pequenas atualizações sobre Vinícius. Que ele tinha passado em uma boa faculdade, que estava trabalhando, que ainda guardava mágoa. E eu, sufocado, engolia a culpa de ter perdido meu filho e não entender exatamente como ou por que isso aconteceu. Até o dia em que a verdade veio à tona, por meio da minha filha. Era o aniversário da Rebeca. Ela passou o dia com Vinícius, em um parque de aventuras, e quando voltou para casa, notei algo diferente. Seu rosto estava sério, os olhos ligeiramente marejados. Perguntei como havia sido o passeio. Ela hesitou e, então me perguntou se eu sabia sobre o verdadeiro motivo pelo qual o Vinícius foi embora. A pergunta me atingiu como uma pedra no estômago. Antes que eu pudesse responder, Rebeca explicou que, durante o passeio, Vinícius havia se aberto com ela. Disse que me amava, que sentia minha falta, mas que havia um motivo muito maior por trás de sua raiva e afastamento. Ele contou que, anos atrás, chegou da escola e flagrou a mãe na cama com outro homem. Fiquei estático. Rebeca não disse muito mais. Apenas pediu que eu verificasse meus e-mails antigos. Vinícius havia tentado me contar a verdade por anos, mas eu nunca respondi. Na hora, achei que ela estivesse enganada. Corri até meu laptop, acessei meu e-mail principal e nada. Então me lembrei de uma conta antiga, da época do Facebook, praticamente esquecida. Depois de recuperar a senha, lá estavam eles, dezenas de e-mails de Vinícius. Um após o outro. Relatos que ele havia me enviado ao longo dos anos, repletos de dor, frustração, desespero. Ele descrevia em detalhes o que tinha visto, a traição de sua mãe. Contava como ela o ameaçou para que ficasse em silêncio. Disse que, se ele contasse a verdade, nosso casamento acabaria e a culpa seria dele. Que eu também tinha casos enquanto viajava a trabalho. Tudo mentira, tudo manipulação. Mas para um adolescente inseguro, vindo de uma casa em colapso emocional, foi o suficiente para destruir ele. Vinícius se sentiu responsável por nossa possível separação. Sentiu nojo de si mesmo por ter descoberto algo que jamais quis saber. Ficou em silêncio por anos. Os e-mails eram longos e desesperados. Ele escrevia sempre que sentia saudade de mim, sempre que queria coragem para me contar a verdade. E eu nunca vi. Meu coração se partiu em 1000 pedaços enquanto lia. As palavras dele me perfuravam. Eu o perdi por uma mentira. Por medo e manipulação. E tudo porque confiei cegamente em uma mulher que jurava amor eterno. A raiva tomou conta de mim. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei na sala, rodeado pelas lembranças de uma vida que agora parecia um teatro de sombras. Vinícius havia me dado a verdade, mesmo que tardiamente. Agora, era minha vez de fazer algo com ela. Com os e-mails de Vinícius em mãos e a raiva fervendo em meu peito, fui direto até Isabela. Acordei ela no meio da noite, sem rodeios,
perguntando por que ela mentiria sobre algo tão grave. Ela tentou negar. Disse que Vinícius estava inventando histórias, que era rebelde, emocionalmente instável, e sempre teve dificuldade em lidar com autoridade. Mas eu não queria ouvir mais manipulações. Estava farto. Então, coloquei sobre a cama a pilha de e-mails impressos. Um por um. Cada palavra que Vinícius escreveu ao longo dos anos. Isabela pegou uma folha, leu um trecho em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, pareceu sem palavras. Ela começou a chorar. Mas não era o choro de alguém arrependido, era o choro de alguém que finalmente percebeu que não havia mais como se esconder. Ela confessou. Admitiu que realmente havia traído. Que Vinícius chegou em casa mais cedo, a flagrou, e que, com medo de ser exposta e perder tudo, mentiu para ele. Disse que eu também traía, que tínhamos um casamento aberto, que ele não entenderia. Jogou todo o peso da responsabilidade em um adolescente confuso e vulnerável. O que me destruiu por dentro foi o que veio em seguida. Isabela, chorando, disse que nunca conseguiu amar Vinícius como deveria. Que sempre quis ter filhas. Que não sabia como lidar com ele, que ele a lembrava de tudo que ela não gostava em mim. As palavras saíam como navalhas. Era como se, por trás de todas aquelas décadas de casamento, ela escondesse esse desprezo. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Não havia mais retorno. Não havia espaço para desculpas, nem para reconstruções. Olhei para ela e disse, com a voz firme e sem hesitação, que o casamento havia acabado. Pedi que saísse de casa. Ela tentou argumentar, chorou, me implorou para repensar, mas minha decisão estava tomada. Rebeca acordou com os gritos e viu parte do que aconteceu. Quando soube da verdade, não teve dúvidas. Disse à mãe que não queria mais contato com ela. Que ela não apenas traiu o pai, mas destruiu a família inteira por egoísmo e covardia. Na manhã seguinte, já estava em contato com um advogado para iniciar o processo de divórcio. E, mais importante, liguei para Vinícius. Ele atendeu com hesitação, a voz cautelosa. Mas eu me abri. Disse tudo. Pedi desculpas, agradeci pelos e-mails, chorei e escutei. Pela primeira vez em anos, senti que uma ponte podia ser reconstruída. Vinícius também se emocionou. Disse que se arrependia profundamente de ter cortado o contato, de não ter me procurado antes. Confessou que se sentia envergonhado por ter acreditado nas mentiras da mãe e por ter me tratado com tanto desprezo. Mas eu não guardava mágoa dele. Por fim, naquele dia, algo importante aconteceu. Vinícius me chamou de pai novamente. A partir daquele momento de reconexão com Vinícius, senti que um novo ciclo estava começando. Ainda que as feridas estivessem abertas, havia espaço para a cura. Começamos a nos encontrar com mais frequência, primeiro em cafés, depois caminhando juntos no parque. As conversas eram longas, emocionais, e por vezes dolorosas. Mas, acima de tudo, sinceras. Vinícius me contou como se sentia durante todos aqueles anos em que esteve longe. Falou da raiva, da confusão, do sentimento de abandono, mas também da saudade. Disse que, mesmo acreditando nas mentiras de Isabela, nunca deixou de me admirar. Ele lembrava dos nossos momentos juntos quando era pequeno, dos jogos de basquete, dos conselhos antes de dormir, das risadas enquanto eu o empurrava no balanço do quintal. Disse que queria, de alguma forma, resgatar tudo isso. Rebeca também se aproximou mais de mim. Se tornou meu maior apoio. Assumiu para si o papel de unir a família e, ao mesmo tempo, se afastar completamente da mãe. Isabela, por sua vez, tentou de tudo para restabelecer contato. Mandava mensagens, ligava de números diferentes, escreveu até uma carta dizendo que queria reconstruir a família. Mas, para mim, tudo soava como manipulação, uma continuação do jogo que ela jogou durante tanto tempo. Meus filhos deixaram claro que não queriam qualquer relação com ela. E, sinceramente, eu também não. Iniciei o processo de divórcio com a tranquilidade de quem finalmente entendeu o que merecia: paz, verdade e amor real. Isabela resistiu no início. Tentou argumentar,
pediu tempo, alegou que estava arrependida. Mas quando percebeu que não haveria volta, desistiu de vez. Hoje, ela vive sozinha. Rebeca disse que ela tentou se aproximar, mas foi rejeitada. A minha vida, depois de tudo isso, começou a ganhar novas cores. Continuei na empresa, mas passei a trabalhar menos. Passei a almoçar com Vinícius toda semana. Voltamos a assistir a jogos juntos, torcer pelo nosso time e discutir as jogadas como nos velhos tempos. Rebeca, por outro lado, passou a me ligar todos os dias, mesmo que por poucos minutos, apenas para dizer que me amava e perguntar se eu estava bem. Estou longe de dizer que tudo se resolveu. Ainda há dias em que me sinto traído, em que lembro da noite em que descobri a verdade e sinto o peito apertar. Ainda tenho dificuldade para dormir algumas vezes, revivendo memórias que antes pareciam boas, mas que agora estão manchadas. Mas há também dias bons. Dias em que acordo com leveza, em que olho para os meus filhos e me sinto inteiro outra vez. E o mais importante, pela primeira vez em muitos anos, me sinto livre. Livre da mentira, do peso de carregar um casamento que só existia na aparência. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!